O tema que trago aqui, cenografia em campo expandido, o título, é conhecendo de antemão o trabalho da Rosalind Krauss, as esculturas em campo expandido, e o trabalho da Thea Bredek, Expanded Scenography. Este convite surge no momento em que inicio uma revisão bibliográfica sobre a cenografia, tão necessária para o momento. A redação deste artigo surge em pleno brainstorm, no qual ainda estou, e sinceramente não queria sair. Nesta apresentação irei apresentar algumas citações ou textos originais na língua original, facto que peço a vossa compreensão e tentaremos prosseguir. Nesta apresentação procurarei expor alguns elementos que nos ajudam a caracterizar a cenografia como prática artística, que pela sua herança das práticas de palco, stagecrafts, se afirma como uma arte de criação coletiva, material e socialmente implicada. A diversidade deste campo disciplinar, corroborada pela história, não nos permite centrar a discussão no âmbito das terminologias apenas, antes nos obriga a uma forte reflexão sobre as práticas e métodos. A performatividade tem sido um dos assuntos centrais na evolução dos conceitos. Perante a vertigem da imediatez, alguns autores têm procurado estabelecer relações entre a cenografia e a performance design, procurando centrar as discussões sobre cenografia, o seu caráter expositivo e de curadoria, aspecto em relação ao qual sou crítico. As abordagens contemporâneas colocam a cenografia e uma boa parte da sua expressão num campo híbrido, interdisciplinar, que de uma forma positiva alarga o seu campo de trabalho e reflexão, atraindo novos pensadores para as questões da espacialidade nas artes. Sabendo do valor desta abertura, não podemos ficar indiferentes ao interesse que alguns assuntos têm tido entre a comunidade académica. Por outro lado, percebemos que a abrangência e a expansão do campo de discussão também nos coloca numa zona cinzenta de dispersão de referências, principalmente do ponto de vista das metodologias e das práticas artísticas. O que norteia a minha intervenção não é a defesa da praxis, como contraponto às propostas desenvolvidas, antes procurar uma noção de equilíbrio, assumindo o interesse de uma practice-based or led research que nos situe e que nos ajude a enfrentar o futuro sem reserva, tendo o campo frutuoso de debate no qual participamos hoje e aqui. Trouxe este texto que me é particularmente caro, de Darwin Reed Payne, que salienta a questão de que nunca devemos esquecer que o cenógrafo tem de se tornar um especialista que liga o mundo das palavras, ideias, filosofias, histórias, mitos e contos às coisas físicas que podem ser vistas, tocadas no mundo das formas materiais e do movimento. Pareceu-me relevante trazer este pequeno texto. As técnicas cenográficas são seculares e as suas raízes estão nos primórdios da nossa civilização. No entanto, a meu ver, a cenografia do século XXI advém da liberdade experimentada pelos movimentos modernistas das vanguardas, os quais retiraram o cenário da esfera da decoração e permitiram que se afirmasse enquanto expressão artística. Durante séculos, a cenografia esteve afastada da concepção estética do espetáculo e o cenógrafo, ou o cenotécnico, cumpria funções meramente técnicas, sendo vista no conjunto das restantes artes plásticas como uma arte menor.
normalmente associada às artes decorativas, espaço que lhe foi dedicado até ao início do século XX, quer no exercício da profissão, quer no ensino. Durante o século XX e ainda na atualidade, parece existir uma correlação entre a linguagem cenográfica e o estigma da decoração, apesar da longa história de fuga ao ilusionismo. Inquieto sobre a contemporaneidade e sem perder as referências da cenografia teatral, decidi fazer uma viagem na história para melhor perceber de onde nasce o reconhecimento da cenografia como forma de arte, a sua relação com o ensino formal e, deste modo, o seu reconhecimento académico e a sua relevância em eventos que têm marcado a sua expressão. Em forma de tempestade de referências, resolvi trazer-vos alguns assuntos que me parecem relevantes para o conhecimento sobre a cenografia de hoje, colocar uma bandeira sobre alguns momentos da história que têm marcado as artes cênicas na relação que a arte vem estabelecendo com a transformação social, a política e a sociedade, nomeadamente a relação entre os grandes momentos de difusão de conhecimento e o ensino. Olhando para o papel decisivo da Quadrienal de Praga no panorama artístico da cenografia, decidi fazer um conjunto de pesquisas sobre o meio cultural que lhe deu origem. Dessa forma, olhamos para o que tem sido pesquisado e afirmado sobre esta disciplina e registramos os grandes movimentos europeus e mundiais, nomeadamente a Quadrienal de Praga e a OISTAT, Bienal Internacional de Artes Plásticas e Teatro. Nesta viagem, o elemento de pesquisa que mais me desinquietou foi a relação entre a Quadrienal de Praga e a Bienal de São Paulo nas décadas de 50 e 60 do século passado. Pelo que procurei recuperar e estabelecer uma série de ligações que considero que ajudam a perceber o conceito contemporâneo de cenografia. Em 1957, a quarta Bienal de São Paulo é apresentada a primeira Bienal Internacional de Artes Plásticas do Teatro, primeira exposição internacional de arquitetura, cenografia, indumentária e técnica do teatro. Exposição marcada pela retrospectiva do trabalho de Adolf Appia, trazido pela Suíça, e pela Alemanha uma exposição sobre a Bauhaus e Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy e Farkas Nolmar. São Paulo acaba por ser um ponto de viragem no reconhecimento de que existem aspectos específicos nas artes do palco que as retira da esfera das artes decorativas ou aplicadas. A título de exemplo, podemos trazer a falta de reconhecimento das ditas artes aplicadas e do design na programação das primeiras Documenta na Alemanha, nos anos 55 e 59. Nessa altura, a Europa Central e de Leste haviam passado por um período intenso de expansão artística, de que São Paulo acaba por ser testemunha através da participação impactante da Checoslováquia na Bienal. A cenografia da Checoslováquia que havia tido enorme sucesso na Exposição Internacional de Artes e Técnicas de Paris em 1937, foi apresentada pela primeira vez da segunda Bienal de Arte Contemporânea de São Paulo, no Brasil. Foram expostos trabalhos de Adolf Hofmeister, Bratislav Hoffmann, František Tiki, Jan Sladek, František Muzica e Karel Svolinski. Já em 59, a mostra projetada por František Tuster ilustra o desenvolvimento da cenografia e da arquitetura teatral checoslovaca no período 1914-59. E aí recebe duas distinções, uma delas para František Tuster, na qualidade de melhor cenógrafo estrangeiro. A delegação checoslovaca voltou a ser bem recebida e com distinções nas três seguintes em 61, 63 e 65. Em 58, a Checoslováquia apresenta na Exposição Universal de Bruxelas, com uma pesquisa desenvolvida por Josef Svoboda, a Lanterna Mágica. A Checoslováquia tornou-se independente em 1918 e durante o período que abarca as duas grandes guerras foi uma região que deu asilo político a diversos artistas, principalmente oriundos da Alemanha nazi. Acredita-se que o desenvolvimento do teatro modernista
nesta região. A isso se deve, sendo associado ao trabalho de dois diretores, Jaroslav Kvapil e Karel Hugo Hilar. E os primeiros trabalhos do dramaturgo Karel Čapek. Destacar apenas, de facto, o papel que o design e produção teatral teve nesta altura na Checoslováquia. Com forte tradição no âmbito da marioneta, a Checoslováquia lança em 1912 a primeira publicação do género Puppeteer Loktar. Em 1929 é fundada a UNIMA. Em 1952, o Departamento de Marionetas de Theatre Faculty of Academy of Performing Arts, DAMU, abriu o primeiro curso de marionetas universitário a nível mundial. Em 1948 foi fundada em Praga a IT, International Theatre Institute, e em 1979 a OISTAT, International Organization of Scenographers, Theatre Architects and Technicians. Sabemos da sua relevância no meio cultural europeu e da ligação com a Europa de Leste desde a Primeira Guerra Mundial, no período entre guerras e logo após. Registaram-se nesta região geopolítica movimentos culturais e artísticos tão relevantes que marcam indiscutivelmente a produção artística internacional. As vanguardas, a sua relação com o ensino e o aparecimento das escolas progressistas, como a Bauhaus, e as Vkutmes, as escolas soviéticas, viriam a ser os grandes motores para o protagonismo dos meios artísticos. Traga à luz da contemporaneidade um aspecto que considero determinante na cenografia e que, a meu ver, não tem sido suficientemente tratado o caráter da relação entre o saber e o saber fazer. Evoco o exercício feito por estas escolas como exemplo de referência no seu entendimento sobre as manualidades. Será necessário situar as expressões utilizadas, no entanto, no seu manifesto inicial, a Bauhaus dizia o seguinte: o objetivo final de toda a atividade plástica é a construção. A graça divina, em raros momentos de luz que estão além da sua vontade, inconscientemente faz florescer a arte da obra da sua mão. Entretanto, a base do saber fazer é indispensável para todo o artista. Aí se encontra a fonte primordial de criação artística. Pois, claro, formemos, portanto, uma nova corporação de artesãos sem a presunção elitista que pretendia criar um muro de orgulho entre os artesãos e os artistas. Sem dúvida, as declarações redigidas por Walter Gropius estão impregnadas por um pensamento ideológico e estético numa sociedade de profundos antagonismos de classe e reagem ao que entendem como um mundo estéril da arte e o seu afastamento da vida. O surgimento da Bauhaus está intimamente ligado aos movimentos Arts and Crafts e às escolas soviéticas, às escolas de arte soviéticas, Vkutmes. Anna Bukov salienta que ambas as escolas pretendem trazer uma nova arte para uma nova vida. Portanto, na relação entre a Bauhaus e estas escolas soviéticas, encontra esta mesma afinidade num período de tempo que é muito próximo um do outro. Aliás, há relatos de que elas terão nascido muito em simultâneo e por influência comum. As tais Vkutmes foi fruto da fusão de dois ateliês livres, as Svomas. Tendo sido criados nos anos da Revolução, os Svomas vêm afirmar uma ruptura com a tradição elitista e burguesa e pretendem abrir o ensino da arte a todas as classes sociais. A sua criação foi central no desenvolvimento das vanguardas russas do século XX. O fazer enaltecido por Walter Gropius é, para mim,
sinónimo de um caminho que vimos traçando a muito custo na pesquisa em práticas artísticas. O coletivismo, apresentado com bastante ênfase na arte soviética dos anos 20, é, apesar das devidas adaptações históricas e ideológicas, a afirmação de uma arte social participada e comunitária. Trago alguns exemplos. Eu não queria fazer grandes... São imagens de referência, precisamente, neste brainstorm da minha procura. O exemplo do Elichinsky e a maqueta do cenário I Want a Child, que ele salienta o caráter imersivo, o querer tocar o espectador, o torná-lo parte da ação. O Vladimir Tatlin, nesta escultura com sentido performativo, a transposição das palavras nos objetos de cena. Vocês poderão ter este material quando for publicado e, portanto, dessa forma podemos tirar um bocadinho mais partido da leitura, mas neste texto de Kurt Schwitters salienta esta vontade imensa dos Schwitters em trazer esta questão ambiental para o teatro e transformar o teatro em algumas frases. Podemos ler, até mesmo pessoas poderão ser utilizadas, até mesmo pessoas poderão ser coladas ao cenário, até mesmo pessoas poderão estar em cena, claro está, na sua posição habitual sobre duas pernas, e lá está a pronunciar frases sensatas, frases dele que eu trago ainda dentro deste brainstorm. Saliento aqui alguns trabalhos do Fluxus e desta crítica, de certa forma, ao teatro e à rua. O teatro do vide, do Yves Klein, do Artaud. Queria apenas ler aqui um trecho. É que intervém, além da linguagem auditiva dos sons, a linguagem visual dos objetos, dos movimentos, das atitudes e dos gestos, porém com a condição de que o seu sentido, a sua fisionomia, as suas formas, as suas combinações sejam levadas ao ponto de se tornarem signos, constituindo com esses signos uma espécie de alfabeto. Uma vez consciente dessa linguagem no espaço, a linguagem de sons, gritos, luzes, onomatopeias, cabe ao teatro organizá-la, formando com as personagens e com os objetos verdadeiros e hieroglifos, servindo-se do seu simbolismo e das suas correspondências em relação a todos os órgãos sensoriais e a todos os planos. Não poderia deixar de trazer o Tadeusz Kantor, pela sua relação com a montagem e a performance, o Grotowski, pelo despojamento da relação matérica. O Van Bortier, desculpem, não se lê muito bem. Os contributos deste teatro propõem a proposta de teatral happenings e eventos, a participação direta do público na ação, a ação verdadeira e real, e não por um simulacro, portanto, uma série de fugas de mesmo. Quis trazer também para connosco o Marcel Duchamp, os objetos que contam histórias, a montagem, o ponto de vista, a poética, o John Cage, e um ênfase sobre as metodologias, o jogo contra uma sinestesia forçada, o live art, a improvisação, o Daniel Spoeri pelas ações e são conhecidas. Trago aqui um pequeno excerto da Julienne Beck. Sempre que trabalhamos fisicamente descobrimos coisas que nunca poderíamos descobrir se apenas pensássemos.
o Wolf Vostell, a questão do simulacro, do confronto, do happening com a vida, de certa forma, trazendo aqui o teatro está na rua, alguma referência ao Goffman também. Avalia Expor pelo corpo, emancipação, cidade, evocou a indiscutível presença dos situacionistas, a experiência da cidade. Algumas terminologias. A Quadrienal de Praga, originalmente intitulada Festival Internacional de Design de Teatro, Quadrienal de Praga, nasceu no sucesso da Checoslováquia no campo das artes cênicas no panorama internacional. O discurso da sua inauguração destaca os diversos prémios conquistados no exterior durante 10 anos anteriores e a retumbante sucesso da Checoslováquia na Bienal de Arte Contemporânea de São Paulo. Também expõe a proposta do Brasil, aprovada pelo Ministério das Relações Exteriores da Checoslováquia, para organizar uma exposição internacional de cenografia em Praga, em estreita ligação com a Bienal de São Paulo. Seria uma oportunidade para os profissionais do teatro europeu terem acesso a obras que normalmente não chegavam ao seu conhecimento, nomeadamente vindos da América Latina. De comum acordo com o Brasil, a Bienal de Arte de São Paulo, a cada 2 anos, exporia obras relacionadas com a plástica do teatro, e a Quadrienal de Praga, por sua vez, exibiria, a cada 4 anos, trabalhos relacionados com a arquitetura do teatro e a cenografia. Odrej Svoboda, que não é o Joseph, fala-nos que a PQ é um esforço por captar a especificidade do design de palco, a inseparabilidade da cenografia com a direção e com os demais componentes do trabalho dramático. A PQ foi organizada originalmente como partilha, celebração e reconhecimento da cenografia e da arquitetura teatral como forma de afirmação cultural de uma sociedade e de um teatro que ganhava novas formas de expressão. A relevância da reunião de tão diverso número de artistas não pode ser subestimada, atendendo à situação internacional. E um dos propósitos da PQ foi o de romper fronteiras políticas e governamentais. A crescente participação de países e de artistas de todo o mundo reforça a necessidade de um espaço de conhecimento de livre partilha de experiência. A diretora da primeira PQ foi Eva Sukupova, a qual também comissariou a participação da Checoslováquia na Expo 58 em Bruxelas. A comissão organizadora da primeira PQ inclui 3 designers que participaram na Bienal de São Paulo em 59, Adolf Hofmeister, Jan Sladek e Ladislav Vychodil. Em 1969, Sabato Magaldi expõe no catálogo do 20º Bienal de São Paulo alguns dos aspectos que viriam a ser discutidos mais tarde na Quadrienal de Praga, nomeadamente o enquadramento expositivo para os elementos plásticos da cena, bem como as dificuldades de recursos em organizar um evento que explorasse a vertente da efemeridade do espetáculo, ao contrário da exposição de elementos de registro de processos de criação, aspecto que começava a ser tratado pela Checoslováquia e que vinha sendo experimentado em 1958 na Exposição Universal de Bruxelas, bem como no lançamento da primeira PQ na Exposição Universal de Bruxelas em 67. Desculpem, não sei se conseguem ler com este enquadramento de linhas. A Bienal de São Paulo, ao incluir, cito, ao incluir a Bienal de Artes Plásticas de Teatro entre as suas manifestações regulares, sabia que eram grandes os problemas a enfrentar. Uma pintura ou um desenho já são uma obra de arte que pode ser transportada debaixo do braço. Um cenário, porém, só existe no palco. Elemento de um espetáculo que deve ser examinado como um todo,
implica a presença de um intérprete dizendo um texto na conexão unificadora do encenador. Isolar o cenário da sua vida natural no teatro é esvaziá-lo do seu significado pleno, com o perigo de oferecer uma visão deformada do fenómeno cênico. O primeiro mérito desta Mostra Internacional de Cenografia, Indumentária, Arquitetura e Técnica de Teatro é, assim, o documentário, no sentido de preservar obras que, de outra forma, desapareceriam junto com a duração efêmera do espetáculo. Embora não disponhamos de recursos para transformar a exposição num verdadeiro museu teatral, resta um conjunto fotográfico muito expressivo que de outra forma nunca se reuniria. E há em particular para um artista brasileiro a possibilidade de cotejo do que se faz de novo e vive em todo o mundo. Na sua intervenção de abertura da primeira PQ, Vladimir Gindra reconhece os aspectos relevantes da cenografia e salienta a relação efêmera entre o design e a performance. The point on stage design is to find those means which can function and as a boundary between life and art and prove their inexchangeability. The stage design of today, which is based mainly on a dramatic test, is the foundation of the final concrete shape of drama. From this aspect. A exibição das obras de cenografia numa galeria é controversa, porque o design para o palco não era frequentemente valorizado como um objeto de arte em si, mas sim reconhecido como estudos, projetos para a sua construção. Fruto desta pressão entre o caráter expositivo e performativo da cenografia, a PQ foi-se aproximando para um modelo de performance ao vivo, ausente nas primeiras 5 edições e que assume presentemente. Nas várias edições foram sendo experimentadas ideias distintas que também ficaram registadas nas designações usadas pela Quadrienal. Stage Design and Theatre Architecture, Stage Fine Arts and Theatre Architecture, Theatre Design and Theatre Architecture, Stage Design and Theatre Architecture, Scenography and Theatre Architecture e, finalmente, Performance Design and Space. Sabemos todos a importância deste evento e da sua repercussão sobre a disciplina e, por isso, será importante percebermos as nuances que vem assumindo. A mudança de designação espelha a forma como a organização olha para o evento e o seu caráter expositivo. Foi-se afirmando a ligação com a performatividade e, como tal, progressivamente foram sendo postos em causa modelos tradicionais de exposição. Em 2011, a descentralização do evento propõe mudanças filosóficas em direção ao performance design. Rachel Henn apresenta-nos aqui algumas questões que são pertinentes. Em que salienta de facto que the emergence of the shift in focus is scored by the increase in theatre work taking place behind the theatre building, reconhecendo essa importância. Mas também diz, there is a danger that the slippage has begun to occur between performance design and scenography. An implied surrogacy, uma dependência, that is reminiscent of how scenography has been conflated with the notion of set design in English. In order to avoid
this linguistic and disciplinary confusion, the particularities of each terminology require outlining in relation to its partner. I argue that within the collaborative context, the theater-making scenography exceeds the defined role of a singular cenographer. O local da apresentação fratura a convenção, alterando assim a interação do público com os espaços performativos, encorajando o questionarmos o caráter expositivo das apresentações que, em muitos casos, foram sendo fragmentos de produções recontextualizadas para uma nova audiência. É natural que um evento desta dimensão e com repercussões desta quadrienal reflita sobre o que é isso de conceber uma exposição sobre o efêmero das artes performativas. E daí a rumagem dos âmbitos do design, dos espaços expositivos e museológicos e da curadoria. Como dizia anteriormente, são espaços de expansão do território tradicional da cenografia. Na maior parte das vezes, mais próxima da concepção arquitetónica e de produção. No entanto, a nossa intervenção procura desfazer o equívoco de tentarmos trazer para a disciplina da cenografia, seja ela de palco ou de rua, de teatro ou de outra forma de expressão, aspectos que lhe são acessórios e que se colocam a jusante, como a sua mostra ou exposição. Defendo a cenografia teatral, a instalação, o happening e a performance podem receber contributos válidos da experiência, mas não poderão nunca moldar-se a propósitos expositivos, performativos, porque se o fizessem, destruiriam de vez a sua essência, tornando-se infértil a razão da sua existência e quiçá da própria PQ. Performance design, Soja Lotker afirma que o termo de cenografia é usado pela Quadrienal de Praga quase como um sinónimo. Desculpa. Faltam 5 minutos. Ok, vamos tentar. O termo de cenografia é usado pela Quadrienal de Praga quase como um sinónimo de performance design, termo que, segundo ela, é usado em vez de set design, que soa muito mais próximo da configuração de decoração, em vez de stage design, que limita a cenografia ao espaço do palco, e em vez de theater design, que circunscreve a cenografia ao teatro e exclui a variedade de géneros performativos. De facto, a procura de sentidos e definições tem preocupado bastante a academia. Sendo sensível a todos esses inputs, não considero pertinente avançarmos nesse território, sendo que o meu contributo poderá ser aquele que ajude na caracterização da atividade em si. Rachel Henn tem sido relevante no traçar deste mapa de relações entre a tradição e a contemporaneidade. Seria por demais incorreto trazer todos os aspectos que considero relevantes no seu estudo, nomeadamente a defesa da cenografia como uma atividade dos fazedores de teatro, com fortes raízes nas vanguardas, período a que chama de New Stage Crafts não representacional. Rachel Henn anuncia a distinção entre scenography e scenographics, tentando criar um sentido para os novos campos disciplinares, distinguindo a atividade técnica do palco, as múltiplas práticas artísticas de intervenção social fora do teatro institucional. A noção de cenografia expandida, referida por Thea Bredek, por outros autores, colocam-nos perante a expansão do âmbito específico da cenografia, autonomizando-a. José Sanches traz a dramaturgia para esta noção de campo expandido, para onde Alan Reed haveria de trazer o teatro também. Apesar de estarmos sempre a falar da diluição de fronteiras, confesso que me sinto mais confortável em perceber que não é a cenografia que se expande, mas sim que atua num campo mais alargado. Neste campo disciplinar, que podemos chamar de expandido, podemos encontrar aspectos de contexto, de lugar e de situação.
Este aspecto relacional da cenografia contemporânea não pode prescindir destas coordenadas, maiormente se a entendermos como forma de intervenção carregada de sentido e aberta à experiência e à circunstância do encontro do corpo no espaço. Encontro nos vários trabalhos publicados inquietações comuns que se prendem com o exercício do pensar cenográfico, quando vamos para o espaço aberto, paisagem ou espaços alternativos de apresentação. Algumas considerações. A prática da cenografia tem sido desenvolvida por um conjunto vasto de artistas que provém de diversos quadrantes da atividade, maioritariamente com experiência, com experiência artística no teatro, no cinema, na arquitetura ou nas artes plásticas, cada qual com formações e pontos de vista diferentes sobre a cena. E são conhecidos os resultados dessa aproximação da arquitetura, da pintura, ou mesmo da escultura à cenografia, sem nunca poder dizer que o ator habita arquiteturas, pinturas ou esculturas, antes que cada uma destas visões enriquece e dá corpo ao sentido comum de cenografia. Entendemos a abordagem ao trabalho da cenografia, que a abordagem ao trabalho da cenografia destaca-se destas linguagens e da sua forma própria de criação a caminho de um campo específico de trabalho no qual imperam outras regras que não as da autoria. Gostamos de acreditar que a autoria partilhada entre o cenógrafo, o sonoplasta, o iluminador, o encenador, o figurinista, o videasta, o dramaturgo, o performer, nos confere a segurança de que arquitetos, pintores ou escultores se tornam cenógrafos e dessa forma defendem o seu campo de ação. Nesse sentido, a cenografia tem sido uma disciplina agregadora, dialogante e desafiadora, mas com regras muito próprias, resultantes de uma prática artística experimentada, que no século XX ganha forma de escola e afirma-se como linguagem determinante no espetáculo. A cenografia tem assumido diferentes abordagens estéticas e com elas diversas correlações com outros elementos da cena, como os figurinos, a luz, o vídeo. Tem-se assumido este conceito de interação como resultado de uma visão total, única. O termo design de cena tem protagonizado a sua versão hegemónica na autoria, conseguindo o exemplo de vários autores que conseguem impor a sua visão do espetáculo sobre o todo. Novos termos têm surgido que evocam a curadoria e o production design, ambos, a meu ver, relacionados com o poder da comunicação, o ascendente que alguns intervenientes têm sobre os demais, num campo específico de trabalho. A meu ver, as artes cênicas e a cenografia diferenciam-se disso. São uma prática de conjunto que articula saberes, alguns deles que nenhum artista pode ter por isso, e por isso, uma arte coletiva. Podemos dizer que a luz, os figurinos, o vídeo fazem hoje parte de uma plástica do espetáculo, fruto da especialização e do investimento académico feito, são disciplinas separadas, autónomas, em termos da área científica, com saberes distintos, como a pintura ou a programação informática. A formulação do binómio arte e técnica tem hoje um entendimento que nos afasta da industrialização. No entanto, os exemplos apresentados são referências de uma aproximação da arte para o cotidiano, aproximá-lo do movimento normal da vida. Todos quantos se confrontaram com a construção de uma cenografia percebem a sua implicação física, corpo, trabalho, mão, olho. Esta questão da manualidade ou do corpo implicado não é nova, pelo contrário, até é velha, face ao postulado da virtualização da vida. Trago esta questão sabendo que o assunto não é consensual no que toca ao âmbito específico da cenografia, bem como na componente do pensamento que, por força da recente pandemia, atira tudo o que é participação física para um reduto do primário e do obsoleto em detrimento de uma miragem de sociedade digital descolada da realidade e à distância. Superar os problemas que nos levanta a fisicalidade é hoje, mais do que nunca, um esforço acrescido, quer ao nível da capacidade de concretização, quer mesmo ao nível da utilização de recursos. A construção intelectual que fazemos hoje da arte realça a espetacularidade, muitas vezes em realidades mapeadas, afastando-nos da essência da relação física e direta
com os materiais e com os corpos. Procuramos isso como alimento fundamental para a emancipação do pensamento artístico e académico. A cenografia articula a idealização e a implementação. A cenografia não é só um desenho no papel, conceito, idealização, renderizadas. É também a sua edificação no tempo e no espaço. As dificuldades sobre a sua implementação fazem-nos refletir sobre as metodologias do trabalho em oficina e como elas determinam o resultado final. A cenografia deve ser entendida como um processo de construção onde a arte e a técnica se articulam a cada momento. Não existe nenhuma decisão estética que não implique uma decisão técnica e nenhuma delas tem supremacia sobre a outra antes de diálogo. Tendo em conta a minha relação com o ensino e a pesquisa da cenografia, gostaria que esta discussão acrescentasse algo a tudo o que temos lido e escrito sobre a matéria, nomeadamente em defesa da cenografia como arte implicada, físico e relacional, e como espaço de intervenção e transformação social, cultural e política. É indiscutível o confronto da visão tradicionalista face aos novos desafios, tendo pautado a minha pesquisa pela diluição dos limites entre as diversas formas de arte, procurando encontrar léxicos comuns. O teatro de hoje, a instalação e a performance são territórios de hibridação e, por isso, será necessário aprofundar conceitos. Eu diria que algumas destas experiências contemporâneas têm espelho em diversos períodos na história, mas julgo que devemos dar o benefício da dúvida e acreditar nas ideias progressistas do contemporâneo. O teatro pós-dramático abandona a sua noção de autonomia e negocia alinhamentos híbridos com as práticas sociais, políticas e outras. Fruto desta abertura, o teatro deve ser considerado como uma situação e a sua estética deve derivar desse conceito básico. A performance levanta novas questões de presentificação, na qual a relação entre todos os participantes do evento se torna em si um objeto importante do conceito artístico e de pesquisa. Consentânea com este sentir contemporâneo, entendemos possível a formulação de uma cenografia socialmente implicada, consciente do seu lugar nas práticas artísticas do século XXI, assumindo o papel decisivo em processos de criação coletiva, consciente da sua implicação social e material. Terminando, muito poucas conclusões. A cenografia é uma disciplina que, por força da sua relação com as demais artes, deve olhar para aspectos de contexto, lugar e situação. Sensível às questões sociais, políticas, antropológicas, geográficas e artísticas, põe em discussão o âmbito da sua intervenção, defendendo a sua relação com as visualidades, mas acima de tudo com a fisicalidade e a estética dos espaços. A meu ver, não temos de criar novas disciplinas ou de expandir a cenografia para âmbitos de performance e torná-la performativa, mas sim dar-lhe espaço, latitude, para aceitar o diálogo como condição de trabalho. Neste texto tentei marcar alguns pontos de referência no solo. Faltará falar das estrelas e do norte magnético, aspectos subreptícios da contemporaneidade. Tenho dito, obrigado. Eu não sei se querem que passe a bibliografia, está noutro documento. Interromper o compartilhamento.